Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre África. A gente está falando mais sobre as partes naturais e sobre sociedade, algumas características da sociedade africana. Hoje a gente vai se reter mais ao clima, mas não poderia falar sobre o clima sem a gente falar sobre os principais rios, os dois principais rios, que se fala principal porque eles são os mais importantes para essa região, que é o Rio Nilo, não só para essa região do africano, a parte do Egito, as coisas do Egito, o Rio Nilo é muito importante, e o Rio do Congo, que ele tem um clima equatorial, que vai dar para essa região uma possibilidade de diversidade, principalmente na questão agrícola, na questão de subsistência, de sobrevivência mesmo. Então, esses dois rios é muito importante, tanto pela questão territorial, pela questão de expansão, né, que são muito grandes, então uma expansão muito grande, e até por questões históricas também, tá bem? Mas o foco hoje da videoaula é falar sobre a questão climática da África, que é um continente, como eu falei, eu acho que é um dos continentes que mais tem contradições e não seria diferente na questão climática, só que destaca as dois fatores muito interessantes na questão climática, porque ele tem um clima tropical quente, né, semi-úmido, onde a gente vai ter altas temperaturas, as chuvas são mais concentradas no verão, né, por incrível que pareça, e o clima é árido ou semiárido, onde tem uma amplitude térmica muito grande, então a temperatura se eleva ainda mais e tem pouquíssima chuva, né? Pouquíssimos períodos de chuva. Isso vai trazer características dos biomas africanos, né? Porque a gente vai perceber que é uma região onde, apesar de ser um continente muito extenso, né? Essa influência dessa extensão vai dar esses dois climas característicos, né? Poderia ter mais, mas em questão de clima, ela vai dar esses dois climas característicos. O tropical quente, né, que vai ter essas elevadas temperaturas, e o árido e semiárido, que vai ter essa sensação térmica ainda maior e poucos períodos de chuva, tá bem? Nessa questão do clima, questão climática. Quando a gente vai para a questão dos biomas, a gente vai ver uma diversidade maior nessa questão dos biomas. A gente vai ter um bioma de florestas equatoriais, quando a gente lembra que a gente falou de biomas ano passado, onde florestas equatoriais e florestas tropicais são as florestas que têm mais diversidade, porque ela tem mais possibilidades. A sua vegetação, ela traz mais fertilidade, faz com que se tenha a plantação de onde se plante com fertilidade e tem as grandes florestas, a tropical e a equatorial. Por quê? Porque ele tem um clima mais ameno, é um clima mais equilibrado, que favorece a vegetação, que favorece a fertilização do solo. Então, normalmente, quando você tem um clima equatorial ou um clima tropical, isso ajuda, porque tem uma temperatura mais equilibrada. Essa temperatura mais equilibrada, ela vai facilitar para essa fertilização do solo. E com essa facilitação da fertilização do solo, pode-se criar plantas mais robustas, mais frutíferas, então isso também vai beneficiar, tá bem? Aí vai ter as savanas, né, como a gente viu os biomas de savanas, ela tem uma vegetação mais rasteira, no caso as árvores são mais afastadas, são mais retorcidas, os seus troncos são mais retorcidos, de cascas grossas, então tudo isso vai também caracterizar por conta da temperatura, que já não é uma temperatura tão equilibrada quanto a da equatorial, já é uma temperatura um pouco mais elevada. Aí depois vai vir dentro dessas savanas também os biomas das estepes, que são, eu até coloquei aqui Caatinga, para a gente se aproximar um pouquinho. Quando a gente fala Caatinga aqui no Brasil, a gente vai ver o quê? Que é uma região, que é um bioma que ele tem uma elevada temperatura, pouca chuva, escassez de chuva, a temperatura muito elevada. Isso vai fazer com que não se tenha muita vegetação, então que não se tenha também facilidade de plantio, porque a terra
provavelmente vai estar seca, não vai ter muita fertilidade. Então, por isso eu coloquei aqui Caatinga, para a gente lembrar dessa questão do bioma de estepes, né? Que é essa característica que aqui no Brasil essa região a gente chama de Caatinga, tá bem? É justamente essas elevadas temperaturas, uma vegetação mais seca, mais rasteira também, pouca vegetação na verdade. Tá? Aí tem a vegetação desértica, que a gente já sabe que é uma vegetação onde também tem uma escassez de chuva muito grande. A vegetação em si são mais plantas que acumulem água, a gente vai lembrar logo do cacto, né? São esses altos níveis de temperatura, não tem como se ter uma diversidade tanto de vegetação como de animais, não se tem muitos, só aqueles que são próprios para esse bioma. Próprios quando a gente fala o quê? Eles, no caso, têm uma forma de adaptação a esse bioma, tá bom? A gente vai ver lagartos, vai ver esses animais que são próprios da vegetação desértica. E a vegetação mediterrânea, que é uma vegetação que está no meio termo da desértica, mas na questão de clima, é um clima a menos, ainda tem mais possibilidade de chuva do que na vegetação desértica. Então, quando a gente vai falar na questão de biomas, a gente consegue ver uma diversidade maior no continente africano do que quando a gente vai falar na questão de clima. Na questão de clima lá, os climas, as temperaturas de clima são muito elevadas, como a gente viu, né? Ou é tropical e quente, ou é árido e semiárido, que isso dificulta um pouco também, né? Mas quando a gente vai falar na questão de biomas, eles têm uma diversidade maior, tanto é que eles têm florestas equatoriais que vai possibilitar essa criação, essa vegetação, né? Uma vegetação mais como é que se diz, mais fértil, né? E dentre os outros, como a gente já falou, a gente vai ver que a única coisa que diferencia justamente é o bioma da floresta equatorial, porque as outras, as temperaturas já vão se elevando e já vão dificultando essa vegetação e essa vegetação e essa condição, né, de vida, como é que se diz? De vida animal. Por isso que a gente vai ver que no continente africano os tipos de animais que se tem é totalmente diferente, né? São animais que são mais adaptáveis a esses climas elevados do que outros, que se fosse ver alguns tipos de espécies que a gente tem aqui no Brasil, eles dificilmente vão conseguir sobreviver numa savana na África, né? Eles dificilmente vão conseguir sobreviver. Justamente por quê? Por conta dessa escassez de água, por conta da falta de vegetação, por conta das temperaturas elevadas. Então, tudo isso ia dificultar. Mas isso não vai dizer que eles não tenham, por ser tão extenso, por ter um território tão extenso, eles não tenham também um bioma que seja um bioma fértil, vamos dizer assim. Aí a gente vai lembrar do quê? A gente vai lembrar daquele filme do Rei Leão, né, do Hakuna Matata. Então, quando a gente lembrar aquele filme, a gente vai conseguir lembrar, vai conseguir identificar o tipo de bioma, a diversidade de bioma, porque tem uma parte, né, que está o Timão e o Pumba, então é aquela parte da floresta equatorial, que tem toda aquela vegetação, todos aqueles animais. Quando eles vão para outra parte, né, que vai encontrar lá os leões e tal, isso aqui, a gente já vai ver que já vai mais para a parte de savana, de espécies, nas partes desérticas, porque a gente consegue identificar que não tem muita vegetação, que é um clima mais seco, com uma temperatura mais elevada e que eles tinham até uma dificuldade de sobrevivência. Então, estou fazendo a gente lembrar dessa passagem do filme para a gente ver a diferenciação de bioma, né, o contraste de biomas que ele tem, né? Na questão climática, eles são bem característicos, né? Esses dois climas que se tem, tanto o tropical como o árido, eles são climas bem característicos e bem próximos um do outro, né? Mas na questão de biomas, eles são bem diversos, tá bem? Então, era mais para a gente entender um pouquinho, né, dos climas, da vegetação, e também a gente conseguir entender a questão social que isso vai influenciar. Por quê? Um dos grandes problemas também na África é a questão de água. Eles têm algumas regiões, né? Como eu falei, né? Essa questão da desigualdade social ela é muito abundante. E sim, tem alguns territórios, né? Algumas partes da África
que eles não têm água potável, que eles têm uma dificuldade muito grande, que é um item de luxo, vamos dizer assim, né? Então, justamente por conta disso, por esse clima mais seco, por essa dificuldade, então, às vezes até para você fazer um poço artesiano é mais complicado. Então, tudo isso é o clima que vai influenciar essas questões na África. Então, quem tem dinheiro e consegue investir, vai se ter, né, esses recursos. Quem não tem, vai sofrer mais nessas questões, tá bem? Aí isso também vai dificultar na questão do plantio, né, na questão da agricultura. Por isso que esses dois rios, eles vão ser tão importantes, porque o Rio Conde é o quê? Equatorial, um clima equatorial, é um clima que vai favorecer nessa questão do plantio, da agricultura, e o Rio Nilo também, por conta dessa extensão. Então, são partes, por ter essa umidade, essa precipitação, essa umidade também da questão do rio, vai favorecer. Esses territórios próximos ao rio vai favorecer nessa questão da agricultura. Isso quando a gente vai ver também outras civilizações que passaram que viveram e passaram por esses rios, também há importância. Normalmente, quando se tem um país ou um lugar onde não se tem um clima muito quente, muito seco, a sua agricultura normalmente ela é cultivada a partir de rios, próximos de rios, porque justamente por conta dos rios, aquelas regiões próximas vai ter mais possibilidade de ser férteis ou de conseguir se cultivar, tá bem? Então, para que a gente entenda um pouquinho o porquê desses tipos de biomas, né, e algumas coisas sociais que isso também vai influenciar. Quando a gente fala que a questão da geografia ela não pode se separar da questão política e da questão social, justamente por conta disso, porque o clima vai influenciar em todo o percurso, em toda a movimentação e principalmente na questão de sobrevivência daquela sociedade. Então, no caso do continente africano aí, o clima ele vai ser também um ponto muito importante para esse desenvolvimento social, tá bem? Para a gente entender também um pouquinho dessa desigualdade social que vai se ter dentro desse continente, tá? Aí no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre as regiões, algumas regiões específicas, né? E as causas da desigualdade desse continente, né? Mas a gente vai ver que, lógico, que não é só o clima, vai ter tem outros fatores, né? E principalmente, muitas vezes, a questão política, a questão administrativa, enfim, mas a gente vai ver no próximo vídeo. Hoje era para que vocês entendessem um pouquinho o quanto essa questão climática e essa questão dos biomas também podem influenciar na questão social por conta disso, do cultivo, da dificuldade de fertilidade do solo, por conta dessas altas temperaturas, tá bem? Então, qualquer dúvida é só perguntar e até o próximo vídeo.